Eita, gente linda da segunda série do ensino médio. Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro semanal de filosofia. Hoje já é o nosso segundo encontro, né, de filosofia, desde que a gente saudou, que a gente recebeu, né, o terceiro bimestre. E o encontro de hoje é um encontro muito especial, porque vocês vão poder, assim como eu pude também, matar a saudade do nosso querido professor Marconi. Eu não sei se a gente está matando saudade ou aumentando. Né? Ai, nem me fala. Tenho as minhas dúvidas. Não é uma coisa assim, quanto mais você mata a saudade de alguém, mais você aumenta a saudade que sentirá quando essa pessoa for embora. Esse negócio de matar a saudade não dá certo, que duro. Queridos professores, queridos alunos, é um prazer estar aqui com vocês para revê-los e para participar, poder fazer parte desse cenário maravilhoso que é não o nosso estúdio, nosso novo estúdio, mas a educação, né? Essa oportunidade que a gente tem de contribuir com a construção justamente do tema da nossa aula hoje, com a construção do sujeito, da identidade e do indivíduo, que é o tema da nossa aula hoje, que tem justamente como objetivo identificar diferentes concepções do indivíduo e tem como tema Introdução à Teoria do Indivíduo, trazendo alguns autores como John Locke, Jeremy Bentham e o Stuart Mill. E para trazer isso para a gente com grande maestria, a nossa Maria Fernanda Dega. Meu amigo, então vamos juntas, que beleza, ó. Hoje, aí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas Mafê, a gente já assistiu essa aula. Realmente, pessoal, a gente já assistiu essa aula. Vamos lembrar que essa semana e a semana que vem são semanas que foram estipuladas, então, pela Secretaria da Educação, para que sejam semanas de retomada, né, de habilidades relativas ao segundo bimestre. Portanto, hoje a gente assiste essa aula, que é uma habilidade do segundo bimestre. Semana que vem também retomaremos, tá? E aí, daqui 2 semanas, a gente volta para o nosso fluxo normal do terceiro bimestre. Combinados? Gente bonita, o professor Marconi já disse para vocês que o nome da aula de hoje é Indivíduo, Identidade e Sujeito. É sobre isso que conversaremos. E para a gente dar o pontapé inicial, então, nas nossas reflexões, eu quero deixar para vocês uma perguntinha aqui. Nossa, parece que é uma perguntinha boba, parece uma coisinha assim, trivial. Mas, quando vocês forem começar a responder, talvez vocês pensem assim, nossa, não é tão simples quanto parecia. Então, olha o que vai aí na tela a perguntinha. O que é um indivíduo? Indivíduo é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Enfim, já parou para pensar o que é um indivíduo? Como você definiria esse termo, esse verbete? Contem aí pra gente, em 2 minutinhos, já nos vemos. Te agradece a sua interação, participação aqui no nosso chat, sempre trazendo aquele reforço para os nossos colegas professores de quando trazerem a sua resposta, né, a melhor resposta do seu aluno para o nosso chat, trazer o nome do aluno, o nome da escola, para que a gente possa prestigiar esse nosso aluno, esse nosso discente. Antes da gente trazer as respostas, como a gente sempre faz, Fê, mandar aquele abraço aqui para o professor Alexander, da Escola Estadual Amélia Ribeiro Garcia Pato, lá de Tremembé. Mandar também um abraço para a professora Rosália e para todos os colegas docentes e alunos da PEI Adelaide Patrocínio dos Santos, da PEI Maria Helena, lá de Jacareí, na figura da professora Andréia, e também para a Escola Vila Tupi, lá em Praia Grande. Fê, veja bem,
Nós tivemos a fala do professor Paulo, que diz o seguinte, olha, ser um indivíduo é ser único, ao mesmo tempo o eu e o ele. Isso aí dá umas 30 dissertações de doutorado, professor. Só isso, tá? Mas a ideia que ele traz, essa ideia do único, é bem importante, né? E o professor José Marcel, ou Marcelo, desculpa pela questão do nickname, ele diz que ser um indivíduo é ser único, vírgula, diferenciado. E outra coisa importantíssima de que falaremos daqui a pouquinho. O professor Marco Antônio trouxe uma colocação que lembrei do Santo Agostinho, que diz, né, o tempo é aquilo que todo mundo sabe o que é, até que alguém pergunte, né? E aí o professor Marco disse isso, indivíduo todo mundo sabe o que é, mas explicar... Isso, e você falou do Santo Agostinho em relação ao tempo, a Clarice Lispector em relação à liberdade, né? Não há ninguém que explique, mas também não tem ninguém que não entenda. Verdade, Fê, é contigo. Então, pessoal, super legal as contribuições de vocês, porque vocês trazem aqui algumas características que aparecem, né? Sempre que a gente pergunta o que é um indivíduo, então, é um ser único, é um ser que, assim, ele é diferente, ele tem as suas próprias características que o fazem individual, que o fazem diferente dos outros, né? Então, de forma comum, hoje a gente tem, assim, digamos, a definição mais corrente, né, de indivíduo, é essa que vai aí na tela para vocês, e que diz assim, trata-se do ser individual caracterizado por uma suposta unidade do eu, ou seja, o eu sou eu, os outros são os outros, né? Então, essa diferenciação em relação ao eu e em relação ao que está fora de mim, o que são os outros. E pela exclusividade de sua existência. Então, por exemplo, Marconi, você é um eu? Sim. Tem outros Marconis no mundo? Igual a eu? Igual a esse Marconi, não. Igual a mim, igual a eu, não, né? Provavelmente haverá outros Marconis, né? Mas não... Poucos, mas existe. Mas não como este Marconi, com as suas características individuais, né? Então, assim, para melhor compreender o seu significado, o significado de indivíduo, né? É necessário referir essa ideia a outros conceitos, né? Então, a gente só fala bem, a gente só pensa bem sobre indivíduo e individualidade se a gente pensar também em algumas coisas que acompanham a ideia de indivíduo. E que duas coisas são essas que estão aí na tela para vocês? A ideia de identidade e também a ideia de sujeito. Muito embora, quando a gente fale de identidade, não necessariamente a gente está falando necessariamente ou exclusivamente de indivíduo, né? E a mesma coisa quando a gente fala de sujeito. Mas, para pensar o indivíduo, é legal se a gente puder pedir o auxílio, contar com o auxílio dessas duas outras noções, que são as noções de identidade e de sujeito. Beleza? Você falando isso, eu me recordo na faculdade, eu tinha um colega que a tese dele de monografia, ele queria definir o que era uma pessoa. Puxa e aí vida. O professor de ética falou, meu amigo, boa sorte. Olha... O que é uma pessoa? Trabalho de uma vida, hein? Com certeza. E ainda... Não sei se chega lá. Né? Não, que é uma pessoa. mais amplo impossível, né? Aí, eu falei para vocês, então, né, da importância da gente recorrer à noção de identidade para pensar indivíduo, né? E aí, quando a gente fala em identidade, a gente pode apresentar para vocês uma definição que foi dada por um sociólogo, daí vocês vão dizer assim, mas Maffei, Marconi, como assim você está trazendo um sociólogo na aula de filosofia? Horas. Por que não? Por que não? Por que não? Não é? Já que a gente está falando de ciências humanas, estamos falando de ciências sociais, estamos falando do campo da reflexão filosófica, que tal se esses campos de conhecimento se dessem as mãos para pensar juntos sobre as coisas? Então, numa atitude anticompartimentalização do conhecimento, o que vocês acham? Então, o Castells, ele diz o seguinte, identidade consiste num processo de construção de significados. Olha que bonita essa definição. É um processo de construção de significados. As fontes desse significado são atributos culturais que servem à autocompreensão de uma pessoa ou grupo social. Então, o Castells está dizendo assim para a gente, identidade não é um troço pronto.
Não é um troço que, assim, você nasceu, eu já nasci com essa identidade, eu sou assim, 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 esse sou eu, tá? Você quer saber quem sou eu? Eu sou XYZ e pronto, acabou. Não, a identidade, diz o Castells, é um processo de contínuo, de construção, de atribuição de significados. E mais do que isso, é um processo que não pode ser separado do que a gente chama de campo cultural. Então, a identidade, a construção contínua da nossa identidade, ela se dá sempre num lugar específico, que é o lugar da cultura, é o lugar dos atributos culturais, e que vão, em alguma medida, proporcionar para a gente no que a gente acredita, né? Para que time a gente torce, que língua a gente fala, que religião a gente tem, que mais? Que música a gente gosta de ouvir, né? Tudo isso vem do campo da cultura, e esses elementos que o Castells está chamando de atributos culturais, eles vão forjando, aos poucos, a nossa identidade, né? Que é, não nos esqueçamos, este processo contínuo de construção de significados, né? Percebam como que a ideia, a noção de identidade que vem aí da sociologia, ela é útil para a gente pensar indivíduo, né? Porque, normalmente, quando a gente pensa em indivíduo, então a gente vai pensar no indivíduo aqui na figura do professor Marconi, né? Marconi como um indivíduo, né? O indivíduo Marconi, ele possui uma identidade que nunca está completa, que está sempre em construção e muitas vezes em mutação, né? Que um pouco conta a história desse indivíduo. Então, o professor Marconi é o professor de filosofia, é o professor que mora na cidade Paraty. Sou sempre em relação a, né? Isso mesmo. Então, as informações da identidade do indivíduo Marconi provêm do campo cultural. Que time o professor Marconi torce, a língua que o professor Marconi fala, né? Então, a identidade é útil para a gente pensar também como a gente vai definir o indivíduo, como aquele que vai construindo, ao longo da sua vida, a sua identidade, né? A identidade, aí a gente vai pensar com um outro sociólogo, o Anthony Giddens. O que ele diz, meu amigo, sobre identidade? Que ela é uma definição prática, né? Uma definição prática do termo da identidade é a de compreender o indivíduo por aspectos característicos de sua personalidade. Em algum sentido, talvez a gente possa aproximar o que o Giddens está chamando de personalidade com aquilo que o Castells estava chamando de identidade. Né? E o estudo, então, do indivíduo, quanto aos seus atributos, né, ele não pode ser separado do estudo da sociedade. Ué, existe alguém que vive fora da sociedade? Fê, se me permite. Diga lá. Eu estava dando uma aula essa semana, gente, para os meus alunos, e assim, eu dei uma brisa que para mim foi uma coisa maravilhosa. Vejam bem, quando você pega no grego, né, eu fiz um cursinho de introdução ao grego, gente, na USP há uns anos atrás. Ah, que coisa linda. E a língua grega, ela tem uma coisa interessante, porque ela, quando você pergunta o nome de uma pessoa, normalmente a pessoa fala, eu me chamo fulano, ciclano. E no grego isso não existe, eles não falam eu me chamo de, eles falam me chamam de. Ah, que lindo! E é interessante porque, assim, quando você pergunta para alguém quem a pessoa é, a primeira coisa que a pessoa diz é o seu nome. É o teu nome que te faz ser alguém. Então, se o grego traz essa ideia que me chamam de, é o outro que me dá o nome, porque de fato eu não me chamo, e é o outro que me faz eu ser alguém. Ah, que coisa linda. Olha que brisa louca. Não, e assim, faz muito sentido isso, porque fisicamente, quer dizer, nunca um indivíduo pode nomear-se, ele sempre será primeiramente nomeado. Sim. Ele pode nomear-se depois que ele tiver a idade para isso, mas antes ele terá sido nomeado. Exato. Né? E daí entra em contato justamente com o que você falava, da sociedade, da cultura, que vai formando a nossa identidade. Isso. E você sabe, meu amigo, que isso que você trouxe é muito, muito, muito interessante para a gente pensar, e me lembrou que aqui, assim, na língua portuguesa, como que você pergunta para alguém a profissão dela? O que você faz? O que você é. É, o que você é. Tipo, então, verdade. Né? Tipo, Marconi, o que você é? Seu pai é o quê? A gente fala assim, seu pai é o quê? Seu pai é o
que, meu pai é professor. Sim. O Marconi é professor. A minha mãe é dona de casa. A gente fala né? Então, o que você é? É quase como se a gente definisse o que a gente é, a integralidade do nosso ser, do nosso indivíduo, a partir da profissão. Né? O que talvez, eu não tenho, né? Aí eu confesso a minha ignorância em relação a outras línguas, eu não sei bem como funciona, mas no inglês eu sei que é diferente. Porque, em vez deles perguntarem o que você é, para falar da profissão, eles perguntam, what do you do? É isso, né? O que você faz. Que daí é uma percepção um pouquinho diferente da construção da identidade. Isso daí é bem importante também, pensar como é que a nossa língua apresenta determinados elementos para a gente pensar a identidade. Isso complica ainda mais, né? A gente falar de identidade, de sujeito e de indivíduo, porque a língua é o mediador para isso, né? É isso mesmo. Depois a gente vai para a aula de linguagens, tá, gente? Exato. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, né, sobre indivíduo, identidade, sujeito, já está mediado pela cultura. Né? Então, nada há fora né, da sociedade, não há indivíduo, né, que esteja fora da sociedade. Por isso que o Giddens fala, né, que não tem como separar o indivíduo também do estudo da sociedade, já seja esse estudo por uma perspectiva filosófica, como é essa que a gente vai fazendo, né, ao longo dos nossos encontros, ou por uma perspectiva sociológica. Tá? Então, falamos aí sobre identidade, e aí eu queria convidá-los a que a gente pense um pouquinho junto sobre a ideia de sujeito, né? E sujeito é um troço engraçado, meu amigo. Você abriu a seara da linguagem. Então, desculpa. Não, foi ótimo, porque, sujeito, às vezes, a gente usa quando é uma coisa meio indeterminada. Eu estava ali e aí veio um sujeito qualquer. Quase ofensivo, né? Isso, é quase como se a gente estivesse ofendendo esse sujeito. Né? O que é interessante, né? A gente pensar o sujeito dessa forma. Como que a gente consegue, na nossa língua, usar o sujeito? Quase como se fosse uma coisa indeterminada, uma coisa vaga, né? E se a gente for pensar aqui na sociologia, na filosofia, olha como que a Marilena Chauí pensa, por exemplo, a ideia de sujeito, só para a gente ter um panorama. Ela diz o seguinte, sujeito é um ser cuja substância persiste no tempo, a gente já vai falar disso, enquanto as suas qualidades podem sofrer transformações. Olha isso, o que a Marilena Chauí está dizendo? O Marconi é um sujeito. Marconi, 30 anos atrás, você já estava aqui na Terra? Parece que não, mas eu estava. Adorei. Marconi, daqui 30 anos, você vai estar na Terra? Pretendo. Né? Muito provavelmente estará. Então, o sujeito, o ser Marconi, ele está persistindo no tempo. Só que, Marconi, você é o mesmo de 30 anos atrás? Não. E daqui 30, você será o mesmo de hoje? Espero que melhor, filha. Espero que melhor, porque esse é o nosso cotidiano. Olha que interessante, porque o ser, ele persiste no tempo, ele está ali, né? Até que ele morra, né? Enfim. Mas os seus predicados, as suas qualidades, elas vão sofrendo transformações, né? Então, se por um lado a gente pensa o sujeito, enquanto esse ser que é individual, que persiste no tempo, que tem qualidades, né, que vão sofrendo transformações ao longo do tempo. Por um outro lado, a gente também tem uma certa noção de sujeito que vem da forma como a gente emprega essa palavra e que tem a ver com essa indefinição. Né? É muito interessante isso. Verdade. Amigo, temos alguma coisinha aí no chat? Temos sim, ó. Eu já tinha até anotado aqui, porque quando a gente fala de identidade, a gente, como eu até trouxe aqui nessa pequena reflexão, a gente acaba entrando na seara da alteridade também. E o professor Alexander, sempre participativo, trouxe essa questão pra gente, né? Falar da identidade também é falar de alteridade, é também falar de empatia. Exato. Agora, eu gostei demais da colocação do professor Jefferson, que ele disse assim, indivíduo é um desafio. O indivíduo é um desafio. Que bonito. Que
Por que será que o professor Jefferson traz isso para a gente? O que te vem na mente, assim, quando ele traz a ideia do desafio? Me traz muitas... Você já ouviu aquela frase feita que diz assim, é preciso mudar muito para continuar sendo o mesmo? Eu acho que é mais ou menos nessa seara. Num mundo onde a gente é bombardeado por informações constantes, onde as redes sociais fazem a gente se validar muito mais por aquilo que os outros veem e falam de nós, é um desafio você continuar sendo um eu num mundo cada vez mais padronizado. Exato. E que valoriza, eu não diria não uma igualdade, né? Mas uma repetição, uma padronização. Exato. Né? É um desafio. É um desafio. E isso me faz pensar, em algumas pessoas, e aí os professores que já tiverem ouvido essa citação vão colocar aqui para mim no chat o autor. Em algumas pessoas, é uma afronta chamar-se eu. Em algumas pessoas, é uma afronta designar-se eu. Nossa. Querendo dizer que, bom, se por um lado a gente só existe individualmente e identitariamente enquanto construção cultural, por outro lado, se a gente se deixar levar completamente por aquilo que nos bombardeiam, por informações, por consumismo, tanta coisa, a gente faz parecer aos outros que a gente não tem nem o direito de se dizer eu. Eu. Não, você não é eu, você é qualquer coisa, você é algo que, sei lá, a mídia te construiu assim, sei lá, mas você não é eu. Como você disse, por extrapolação aí trazendo o Nietzsche, né, é a identidade de rebanho. Isso, o Nietzsche fala da moral de rebanho, é a identidade de rebanho. Em algum sentido, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, daí a gente tem um montão de elementos para pensar essa relação entre indivíduo, identidade e sujeito. Infelizmente, a gente vai se encaminhando para o finalzinho do nosso encontro. Passa tão rápido, né? Mas eu gostaria de deixar para vocês algumas sugestões que vão aí na tela. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a obra do Manuel Castells, Poder da Identidade, né, de onde a gente trouxe, então, essa definição de identidade com a qual trabalhamos no encontro de hoje. Uma obra da professora Marilena Chauí, professora de filosofia da Universidade de São Paulo, Iniciação à Filosofia, interessante para quem quiser consultar. O Dicionário de Filosofia Contemporânea, do professor Giacoia, professor da Universidade Estadual de Campinas, do Oswaldo Giacoia, né? Quem quiser consultar o verbete indivíduo, o verbete identidade, sujeito, para ter uma outra perspectiva também, para vocês pensarem, cotejando, comparando um pouco com o que a gente comentou hoje. A obra do Philip Sutton e do Anthony Giddens, são dois sociólogos, né? Então, eles, em conceitos essenciais de sociologia, eles vão trazer para a gente, né? Os conceitos de sujeito, de identidade. E, por fim, um vídeo da Alexandra Godoy chamado Liberalismo, por que tantos significados diferentes? E aí vocês vão poder ter um outro viés, vão poder pensar um pouquinho como é que se constrói a ideia do indivíduo e a preponderância do indivíduo nesse sistema, né, econômico e político que é o liberalismo. E também nessa mesma toada, então, pensando aí no liberalismo, um vídeo da TV Univesp falando sobre Adam Smith. Legal, Fê. Olha, Fê, chegou uma contribuição aqui do professor Dirceu, fantástica. Diga. Né? Eu vou primeiro mandar um abraço aqui para o pessoal da Escola Estadual Costa Braga, lá de Guará, e também da Eliana Andrés de Souza, porque eles pediram. Mas o professor Dirceu, ele disse o seguinte: o verdadeiro eu, aí lógico, a gente poderia problematizar essa questão de verdadeiro, mas ele diz assim: o verdadeiro eu, a minha essência, não está no físico. Tudo que você pode ver ou tocar à sua volta, primeiro existiu como pensamento. Sendo assim, eu já existia antes da chegada nesse corpo. E olha como isso é interessante, porque, por exemplo, eu sempre quis ter uma filha chamada Maria Clara, e eu e a minha esposa, a gente sempre falou, olha, quando nós tivermos um menino, ele vai se chamar Theo. Então, tecnicamente, a Maria Clara ela já existia de fato para mim antes. Enquanto projeção para vocês, ela já existia. E a mesma coisa o Theo, eu tenho um filho agora, está com 1 mês e meio, né? E isso dialoga com essa fala do professor, né? Como que, se a gente for parar para analisar em partes, porque querendo ou não, eu formo a identidade, a individualidade e o sujeito que a minha filha e meus filhos são,
eu já comecei a construção deles antes mesmo deles nascerem, antes mesmo deles terem um corpo. Olha que coisa mesmo. profunda. Nossa, profundo, profundo. Obrigado, professor Dirceu. Perfeito. Nossa, meu amigo, você fecha a nossa aula com uma reflexão linda, muito delicada, né? Muito sensível, que certamente o professor Dirceu está falando gratidão. É nossa. Que certamente vai fazer a gente ter uma outra percepção a respeito do indivíduo, da identidade, né? Muito bom. Então, a gente encerra. Eu quero deixar para vocês aqui as rubricas de avaliação de aprendizagem, para vocês contarem para a gente como vocês se sentiram, né? Em relação à aprendizagem, ao aproveitamento nessa aula. E quero deixar um beijão a todos vocês e agradecer ao professor Marconi, meu grande, grande, grande amigo, a quem eu muito amo, com todo o coração. Eu que agradeço, Fê. Obrigado mesmo pela acolhida. E quero reforçar com você, professor, você aluno, de visitar o nosso repositório para poder absorver mais desse material. A gente não conseguiu falar tudo, né, Fê? Então, eu te agradeço a acolhida, quero agradecer mais uma vez. Fê, você sabe que o amor aqui é recíproco. E a gente se vê, ou melhor, vocês vêm amar Fê na próxima semana. Até mais, gente. Cuidem-se muito. Um beijão. Tchau, tchau.